Era véspera de Natal e as famílias se preparavam para comemorá-lo de uma maneira toda especial naquele ano. Fazia muitos anos que os irmãos não se viam, mas desta vez todos viajaram para a casa do pai e a família estava feliz. Eram muitos, filhos, noras, genros, netos, todos vivendo a alegria do espírito natalino. De repente, ouviu-se o barulho de um disparo e o grito desesperado de uma criança. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, por que os inocentes sofrem? Quando os familiares entraram no quarto, viram um quadro horroroso. Felipe estava no chão com o rosto completamente ensanguentado. Ele faria 9 anos no mês seguinte. Seu primo e melhor amigo, Luiz, gritava tomado pelo pânico em frente ao guarda-roupa onde o pai guardava o revólver calibre 38 cheio de munição. Nenhum adulto viu o momento em que a arma disparou. As duas crianças brincavam de polícia, índio, bandido, super-herói, quando a tragédia aconteceu. Sabe, esse foi o início de um Natal que ninguém da família poderá esquecer. A mãe de Felipe chorava aos prantos. Por que, Senhor? Por que teve que ser meu filho? Sabe, o ser humano de nossos dias não consegue tirar do inconsciente essa pergunta terrível. Todos nós carregamos os nossos porquês. O sofrimento não tem explicação aparente, mas dói, perturba e não nos deixa ser felizes. Como posso comer em paz quando há no mundo milhões de crianças que perecem de fome? Como desfrutar do calor de um cobertor no inverno, quando tem gente morrendo de frio nas ruas das grandes cidades? Não existe um Deus de amor? Por que então existe tanto sofrimento? No capítulo 6 de Apocalipse, ao abrir-se o 5º selo, João vê pessoas cansadas de sofrer. Elas perguntam o que está registrado em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, e diz assim: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas pessoas são um símbolo de todos os que sofrem nesta terra. E sofrem, às vezes, sem motivo aparente. Se você olhar para o mundo, perceberá que existe muita injustiça. O mal parece triunfar sobre o bem. A pessoa honesta é considerada boba, enquanto o desonesto é tido como esperto. Por isso, até o profeta Abacuque perguntou um dia. Veja o que diz Abacuque, capítulo 1, verso 13. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Sabe, meu amigo, a injustiça e o sofrimento dos inocentes revolta, mas é preciso entender este assunto no contexto do livro de Apocalipse. Em primeiro lugar, Deus não é autor do sofrimento. Nenhuma tragédia nasce na mente divina. A morte, a doença, a traição, a injustiça, as enchentes, secas, terremotos, furacões, enfim, tudo aquilo que traz dor ao ser humano tem origem na mente e no coração do inimigo de Deus. Vejamos o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia é clara
ao declarar em Gênesis 1:31 que este mundo saiu das mãos de Deus como um mundo perfeito. Não existia orgulho, nem ciúmes, nem traição. A dor, a morte, a tragédia e o sofrimento não faziam parte do mundo perfeito idealizado pelo Criador. Mas a Bíblia também diz em Gênesis 2:15 e 17 que Deus confiou este mundo aos cuidados do ser humano. Diz assim o texto bíblico, vou ler exatamente como está. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Infelizmente, Adão e Eva venderam este planeta ao inimigo de Deus. E o venderam barato, por um minuto de curiosidade, prazer ou descontrole, tanto faz. O interessante e o que realmente importa é que o venderam, e o venderam barato demais. Às vezes pensamos, como é que Adão e Eva foram tão incautos de trocar um mundo tão belo e perfeito por um minuto de aventura? A realidade, querido, é que não foram só eles. Fomos nós, você e eu, todos os seres humanos. Porque ainda hoje continuamos fazendo a mesma troca. O homem arruína a família por um minuto de curiosidade. Estraga seu futuro por causa de uma aventura. Vende seus valores, seus princípios e até o próprio respeito. Ah, ser humano incoerente que não valoriza o que tem, que só percebe o quanto perde depois que o perdeu, que busca desesperadamente a morte quando Deus lhe confiou a vida. E sabe, depois do pecado, o diabo colocou ciúmes, inveja, egoísmo, exploração, morte, dor, as enfermidades, furacões, terremotos, enchentes, secas, enfim, tudo aquilo que traz sofrimento e desgraça ao ser humano. A única motivação dele é fazer sofrer a criatura. Porque sabe que por trás da criatura está o Criador. O diabo é o arqui-inimigo de Deus. Mas sabe que na luta corpo a corpo está perdido. Já foi expulso uma vez dos céus. Portanto, a melhor maneira de fazer o pai sofrer é provocando dor nos seus filhos. Por outro lado, Satanás quer desvirtuar o caráter de Deus. Esse é o seu grande objetivo. E sabe que finalmente a criatura atribuirá todos os motivos de sofrimento ao Criador. Porventura, não se perguntou você alguma vez por que Deus permite que crianças indefesas morram de fome enquanto os adultos brigam? Não se perguntou você por que Deus permite que crianças inocentes nasçam defeituosas? Ah, querido, Deus não é autor dessas tragédias, mas o ser humano atribui a ele inconscientemente. E aí o inimigo conseguiu o que queria: apresentar a imagem de um Deus mau e arbitrário. Surge então uma pergunta: não é Deus mais poderoso do que o diabo? Não pode ele impedir que o sofrimento toque nossa vida? Claro que pode. Mas já dissemos que Adão e Eva passaram o título de propriedade deste mundo ao inimigo. E Satanás agora sente-se dono. Tão dono que quando Jesus esteve aqui, teve a ousadia de mostrar-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e dizer o que está registrado em Marcos 4, verso 9. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo, querido, não é dono de nada. Ele é um ser criado como qualquer outra criatura, mas acha-se no direito de sentir-se dono do mundo e colocar dor e tristeza naquilo que ele considera sua propriedade. Foi por isso que Deus nunca prometeu que seus filhos não sofreriam neste mundo. Analicemos os seguintes casos, por exemplo. Um dia, Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. E as irmãs de Lázaro enviaram mensageiros com o seguinte recado: Senhor,
está enfermo aquele a quem tu amas. Isso está em João 11:3. Quer dizer que aqueles a quem Jesus ama também podem ficar enfermos? O que você acha? Mas a história bíblica diz mais. Ela afirma, no relato do livro de João, capítulo 11, versículo 32, que Lázaro morreu, e então Maria reclamou dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria era o típico ser humano que acha que ter Jesus na vida constitui-se como uma espécie de seguro de vida. Agora tem outro caso mais que quero analisar. O salmista Davi escreveu, entre outros, o Salmo 23, que é considerado o Salmo de Ouro. Neste salmo, Davi expressa sua confiança no Senhor como seu grande pastor. Mas apesar disso, ele declara no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo. Davi, neste salmo, não afirma que os que confiam no Senhor não morrerão. Ele diz que aqueles cujo pastor é o Senhor nunca estarão sós. No meio da escuridão, das trevas, eles terão a companhia do pastor. O pastor sempre os acompanhará. Em outra ocasião, Jesus estava com os seus discípulos no alto mar quando sobreveio uma tempestade. A noite ficou escura, os ventos sopravam contra, os trovões e relâmpagos ameaçavam. E Mateus capítulo 8, versículo 24 diz que o barco era varrido pelas ondas. A pergunta é: onde estava Jesus naquele momento? Ali, no barco. Mas apesar disso, dava a impressão de que o barco ia afundar. Quer dizer, querido, que quando Jesus está presente na sua vida, pode haver momentos temerosos, tormentosos. Claro que pode. Só que a embarcação não afunda, porque até os ventos e o mar lhe obedecem. Existe outro salmo extraordinário na Bíblia. É o Salmo 46. Nesse salmo, o autor bíblico afirma o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. Agora, perceba a promessa. Aqui não diz que os filhos de Deus não terão tribulações. A promessa é clara: Deus será o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio à dor. E se você alguma vez já foi surpreendido por uma tormenta no meio da rua ou do campo, sabe o que significa ter um refúgio. Mais um conceito. Falando da atitude dos cristãos diante da morte, o apóstolo São Paulo aconselha em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui, neste texto, Paulo fala de duas maneiras de entristecer-se. A primeira é com esperança e a segunda sem esperança. Como se entristecem os que não têm esperança? Eles amaldiçoam a Deus, clamam por vingança, ficam envenenados e às vezes até enlouquecem e morrem. E agora, como reagem diante da morte de um ser querido aqueles que têm esperança? Claro, eles choram, porque são seres humanos, têm sentimentos, têm saudade, sofrem. Mas eles sabem que em meio ao sofrimento não estão sozinhos. Jesus está com eles. Porventura você está vivendo um momento difícil neste momento na sua vida? A morte arrancou de você um ser querido e isso está doendo muito dentro do seu coração. Veja, não rejeite a dor. Aceite-a. Tente administrá-la. Porque Jesus está a seu lado para ajudar. Outro dia, recebi a carta de um amigo que estava passando pelo vale da sombra e da morte. Tudo estava escuro ao seu redor.
e ele não enxergava nenhuma saída para seu problema. Na carta, ele relatava todo o drama que estava vivendo e no final dizia assim: o que mais me dói não são as tribulações que estou enfrentando, mas a minha maneira de reagir diante delas. Eu acho que como cristão deveria alegrar-me com as provações e sofrimentos, mas eu não consigo alegrar-me e sinto que nunca fui um bom cristão. Querido, eu não sei se alguma vez você experimentou esse mesmo sentimento. Então, permita-me dizer-lhe algo. Sabe quem é que se alegra e até desfruta do sofrimento? O masoquista. Porque tem um desvio de personalidade, mas não o cristão. Nenhum ser humano normal buscará nem se alegrará ou desfrutará da dor. Sabe por quê? Porque a dor e o sofrimento são experiências intrusas na existência humana. Deus não nos criou para sofrer. Ele nos criou para ser eternamente felizes. Cardos e espinhos, dor, enfermidade e morte são consequências da entrada do pecado a este mundo. Portanto, nunca encaixarão confortavelmente na experiência humana. Sempre estarão molestando. Podemos conviver com tudo isso, claro, mas sempre será desconfortável. O conselho bíblico é que devemos regozijar-nos em meio à dor e não por causa da dor. Ou seja, é possível para o cristão conviver vitoriosamente com o sofrimento por causa da presença de Jesus na sua vida. Os seres humanos, simbolizados no capítulo 6 de Apocalipse, verso 9, perguntam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aquelas pessoas tinham morrido um dia. E tinham morrido, segundo o Apocalipse, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso está registrado em Apocalipse 6, 9. Você pode perceber que, embora eles tivessem sido cristãos vitoriosos, ao ponto de morrer por Cristo, eles nunca aceitaram o sofrimento como algo normal. E mais ainda, eles achavam que tinha chegado o momento de pôr fim à história do pecado. Agora, querido, lembra-se da acusação de Lúcifer no céu. Ele colocou em tela de juízo o caráter divino. Ele acusou o Criador de não querer a felicidade da criatura humana. Naquele momento, Deus podia ter destruído o inimigo ali mesmo, mas teria ficado para sempre a interrogação: será que ele tinha razão ou não? Portanto, era preciso que o tempo transcorresse, que a história do mal e do sofrimento seguisse seu curso. E hoje, a humanidade pode ver as acusações do inimigo e ver que ele não tinha razão. Olhe a dor à sua volta. Observe até os seus seres mais próximos sofrendo. Vá ao outro lado do mundo, veja as crianças morrendo de fome, exploradas e abusadas. E me responda: você acha que deve a história do mal continuar? Deve Deus permitir que o inimigo continue com sua obra perniciosa e egoísta? Egoísmo. Esta é a palavra certa para tentar compreender as motivações do diabo ao provocar sofrimento no ser humano. Ele nos faz sofrer pelo puro prazer de ver o sofrimento. Ele causa dor para destruir, mas Deus, em seu infinito amor, toma esse sofrimento que saiu da mente do inimigo para destruir e o transforma num instrumento de edificação. Assim como o ouro entra no fogo, mas não se queima como a madeira. Pelo contrário, ele sai mais purificado. O diamante bruto é colocado sobre o esmeril e não desaparece como a pedra comum. Ao contrário, sai transformado num diamante valioso de facetas luminosas. E, querido, se você confiar no Senhor Jesus, então você é ouro e pedra preciosa. O sofrimento pode vir,
mas não será capaz de destruí-lo. Você sairá vitorioso, puro como ouro e brilhante como o diamante. Por isso, abra seu coração aí para Jesus agora, neste momento. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Mesmo que eu enfrente sofrimento, eu te seguirei, Jesus. Tu mudaste toda a minha vida. Fui gerada em novo nascimento. Onde posso ir se não for contigo? Tu és meu Senhor e Rei. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Mesmo que eu enfrente sofrimento, eu te seguirei, Jesus. Tudo que não quero, isso faço. Não existe bem nenhum em mim. Como conseguir ser vitoriosa só por teu poder, meu Deus. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Mesmo que eu enfrente sofrimento, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei, Senhor. Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Mesmo que eu enfrente sofrimento, eu te seguirei, Senhor. Obrigado. Vamos orar. Oh, querido Pai, neste mundo nunca vamos aceitar a dor simplesmente porque o ser humano não foi criado para sofrer. Contudo, ajuda-nos a administrar a realidade dolorosa do mal. Quer dizer, ajuda-nos a enfrentá-lo com a presença, a companhia do Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Neste momento, abençoa milhares de pessoas que estão talvez passando pelo vale da dor, do sofrimento, que tenham a certeza do braço poderoso de Jesus com eles. Em nome de Jesus. Amém.